arrogante, presunçoso, prepotente, achando que é, achando que pode, porque dá isso, porque dá aquilo, porque eu tenho que ter o primeiro lugar, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E na nossa igreja não tem isso. Todos nós temos uma função, deve se respeitar, mas cada um tem que ficar na vocação que foi chamado pelo Senhor, esperando o tempo, esperando a hora. Porque o nosso objetivo não é ser crente, não é ser servo do Senhor. Então para que tanta agonia? Para que tanto desespero hoje em dia? Né? Então a cada dia, queridos, os irmãos vão nos compreendendo e entendendo que a vida com o Senhor, ela é uma vida de transformação. Amém, amados? Transformação. Até muitos já chegaram em nossa igreja, muitos obreiros. Pastor, vou ficar aqui. Eu falei, amém, irmão, vendo o culto de doutrina. Quando o próprio Jesus, ele vai fazendo uma comparação, ele diz, olha, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Amém? Ao encontro do esposo. Observe algo que diz que a igreja ela é o quê? Ela é a noiva. Amém, irmão? Ela é o quê? A noiva. Diga assim, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor é a noiva. É a noiva. Irmão, o que eu quero que você traga à sua mente esta palavra, que a igreja do Senhor é a noiva. Mas por que o Senhor fala que aqui fala do esposo? Se fala do esposo, não é mais noiva, é o quê? Esposa. Então aqui não está falando do período da tribulação, amém? Aqui está falando antes da tribulação. Aqui está falando que quando Cristo parar nas nuvens para buscar a sua igreja, aí aqui diz que ele vai vir subitamente. É por isso que fala das 10 virgens. Aqui está falando que antes que venha a grande tribulação ou a tribulação, diz que a igreja será tomada, será arrebatada por ele. Então o que quer dizer aqui? Que esse período é um período que ninguém vai ver sinal nenhum. É verdade. Amém, amados? Amém. Porque alguém diz que não, porque Deus vai dar sinal. Aqui não. Você observa que aqui não tem sinal. Diz que ele vai vir subitamente. Aqui está falando de quê? Do arrebatamento da igreja. Todos estão compreendendo? Para dizer amém? Amém. Está aqui falando que antes que tudo aconteça, que a tribulação venha sobre a terra, diz que Jesus virá buscar os seus escolhidos para estar com ele, a verdadeira igreja, que não se conforma com este mundo, e estará no seio do Senhor, sentado também com o Senhor no céu, porque diz que grande vai ser a calamidade na terra, mas a verdadeira igreja vai estar no céu. Glória a Deus, aleluia. Essa igreja ela é imaculada. Essa igreja ela não tem mancha, ela não tem ruga, ela não veste-se de uma forma contrária à vontade de Deus. É uma igreja simples, ela é diferente. Mas pastor, mas a igreja A usa isso, a igreja B. Meu querido, não te preocupa com a igreja A ou a igreja B. Não te preocupa com a tua co-irmã. Te preocupa-te com a tua vida, com a igreja que você faz parte, com a doutrina que está sendo pregada dentro da igreja. E diz que o esposo, ele veio ao encontro, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui as 5 prudentes fala de 2 classes de crente, e pode também falar de 2 bases de igreja. É a igreja que ela vive o mundanismo e o cristianismo, e a igreja que ela vive unicamente o cristianismo. Ela não se mistura, ela não barganha, ela não troca favores com o mundo, ela não se assemelha com o mundo, ela não traz, irmão, ela não absorve os costumes, a luxúria do mundo. Ela é diferente. Glória a Deus. A igreja do Cordeiro, ela não tem modismo. Algumas pessoas dizem assim: ah, o pastor Abinadab é
Eu louvo a Deus que eu sou, porque até aqui o Senhor tem me deixado de pé e até aqui Ele tem me abençoado. Eu não abro mão daquilo que eu aprendi. Eu não abro mão do céu, meu querido. Porque quando Jesus me arrancou do lamaçal do pecado, Ele me arrancou para ser diferente. Ele não me arrancou para ser o que eu era. Ele diz na sua palavra que Ele veio para tirar o pecado do mundo. Se Ele veio para tirar o pecado, a igreja não pode viver baseada em cima do pecado. Ela tem que viver uma vida diferente. Ou não é verdade, irmão? Há pessoas que às vezes, permita-me, meu amado pastor, há pessoas que às vezes querem estar dentro da igreja, mas ela quer fazer o que quer. O obreiro quer fazer o que quer. A obreira quer fazer o que quer. Às vezes a mocidade quer fazer o que quer. As crianças às vezes querem fazer o que quer. E as pessoas começam, com medo de perder A e perder B, começam agora a fazer conchavos. Começa agora a barganhar. Não, eu vou aqui acalentar aqui, porque aqui tem uma família que tem 10. E esses 10 a maioria do cima. Então, se eu perder, eu vou perder o dízimo. A Assembleia de Deus, o Ministério Araçoiaba, não tem preocupação com o teu dinheiro. Isso aí é o dever seu dizimar. A preocupação da Assembleia de Deus, Ministério Araçoiaba, é com a tua vida santificada, separada, guardada para o céu com Jesus. Chegar aqui com um carro novo, um carro zero, vai ficar no banco, esperar o tempo, porque o nosso compromisso não é com dinheiro não, irmão. A nossa igreja é uma igreja missionária. A nossa igreja é uma igreja missionária, mas é uma igreja compromissada com o verdadeiro evangelho. Há pessoas, amado pastor, que chegam na nossa igreja de outras demais denominações e depois dizem, mas pastor, eu nunca sabia que isso era pecado. Por quê? Alguma coisa está errada. Mas eu pergunto, mas o seu pastor nunca pregou? Nunca falou sobre isso. Nós estamos dando escatologia desde 2015. Iniciamos em 2015. E a gente não terminou ainda. Vai terminar agora em 2016. Porque estamos dando passo a passo. Começamos no início, nas cartas, endereçadas às 7 igrejas da Ásia. E Deus foi dando, foi colocando. E nós fomos explicando. E as pessoas foram dizendo, olha, tem uma mensagem boa lá. E começou a trazer de outras igrejas.